Paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Lucas, capítulo 15, verso 11, que diz assim: E disse Jesus: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse a seu pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ali gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra, o qual mandou por seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe havia que dava nada. E tomando em si e tornando em si, disse: Quanto dos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me conforme a tua e os teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo abraçou-lhe ao pescoço e beijou seu filho. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu filho e aos seus servos: Traze-me depressa a melhor roupa, o melhor vestido, o melhor vinho, e põe-lhe um anel sobre a sua mão e sandália aos seus pés. E traze-me o bezerro cevado, e matai-o e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram e se alegrasse. Amém. Esta passagem que Lucas relata é uma parábola que Jesus descreve sobre um pai que tinha 2 filhos, porém um dos seus filhos, o mais moço, estava desgostoso, descontente em morar com seu pai. E morando com seu pai, ele tinha tudo. O seu pai era rico, tinha fazendas, tinha terras, tinha gado, tinha ovelha, tinha condições financeiras para manter ele, seus 2 filhos, os seus criados, mas ele estava descontente, queria sair dali. E ele disse ao seu pai, o filho mais novo: Pai, dá-me a parte da herança, porque eu quero ir embora, não quero ficar mais aqui. O seu pai então se entristeceu e dividiu a herança em vida para com seus filhos. E disse: Aqui está a sua parte. Por alguns dias depois, ele pegou o que tinha recebido a herança e foi embora. Ele não queria ficar nem por perto, ele foi para longe, uma terra longínqua. Chegando lá, ele procurou os melhores lugares na sua mente, achando que estava bem, e gastou tudo que tinha, com festas, com manjares.
com todo tipo de dissolução que o mundo pode oferecer naquela época, ele gastou o seu dinheiro e a sua herança que o seu pai deu. Porém, apareceu uma grande fome naquela terra onde ela estava. E ali o dinheiro acabou. Não tinha mais para onde ir ou o que fazer. Já agora os amigos que ele tinha arrumado sumiu. Então ele foi procurar ajuda para aqueles amigos que sempre festejava com ele. E o único suporte que alguns ou alguém pôde dar a ele é dizer: olha, o único trabalho na terra que tem aqui, nesta região, é criação de porco. E ele aceitou para não passar fome. E chegando ali, ele viu que só tinha aquilo para comer. Ele não tinha condições e nem outro trabalho. Ele desejou então comer a comida dos porcos. Ele desejou comer as bolotas dos porcos. E ali ele volta para si e disse: os jornaleiros, os funcionários do meu pai, vivem melhor do que eu estou vivendo aqui, neste momento. Levantar-me-ei desta situação e irei ter com meu pai. E vou dizer ao meu pai: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado nenhum dos seus criados e nenhum dos seus jornaleiros. Então ele se levantou daquela situação e voltou para casa. E o seu pai sempre aguardava ele ali no pé do monte ou na beira da estrada para ver se seu filho de longe vinha ou voltaria para casa. E os tempos foi se passando, os dias foi se passando e nada do seu filho. Porém o seu filho, esse que estava em terra longínqua, se levantou dessa situação e foi para casa. E quando num dia o seu pai avista um homem lá distante, e ele vai observando e vê que é o seu filho e corre na direção do seu filho. E ali ele abraça o seu filho e traz de novo para casa. E o seu filho ali, temeroso, tímido, vergonhoso, diz: Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Eu não sou digno de ser nenhum dos seus jornaleiros. Eu te peço perdão pelo Senhor, pelo céu. Pequei contra o céu e o Senhor. Deixe-me trabalhar como um dos seus jornaleiros. E o seu pai riu e disse: não, você é meu filho, independente das suas falhas, das suas escolhas. Você continua sendo meu filho. Porém, eu me alegro porque você reconheceu e levantou do monturo onde você estava e voltou para casa. E chamou os seus funcionários e disse: traz novas roupas, novo calçado, nova aliança, mate o melhor bezerro, a melhor cevada, e vamos ceiar, porque o meu filho que estava perdido se achou. Ele voltou para casa. Sobre esta palavra é o que nós vivemos no dia após dia. O ser humano, ele é assim quando se encontra com Deus, e Deus tem ele como filho e tem ele como sua família. Porém, alguns saem da sua presença e vai viver em terra estranha, vai viver em lugares longínquos, sem a direção de Deus, sem a presença do Pai. Porém, aqueles que reconhecem e deixam, a palavra diz que alcança misericórdia.
E o Senhor ainda está de braços abertos para receber aqueles que voltam para casa, voltam para Deus. O que Jesus quis trazer sobre esta parábola é que Jesus ainda faz, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo ainda faz uma nova aliança, que traz ainda roupas novas, novos calçados, e ainda traz para festejar num grande banquete. Mas o homem, a mulher, o ser humano, independente da raça, da tribo, da língua, precisa reconhecer, voltar e se levantar do monturo que está. A decisão é do ser humano. Foi ele que entrou nesta situação, então ele precisa reconhecer as suas falhas, o seu erro e voltar para Deus. Aquele que dá um passo para Deus, Deus também dá um passo em sua direção. Foi isso que Jesus quis dizer nesta parábola. Então que nós venhamos se aproximar mais de Deus e não deixar de estar debaixo da mão onipotente de Deus. Porque é Ele que supre as nossas necessidades. É Ele que tem aliança conosco e nós com Ele. É Ele que nos veste tanto na vida material, espiritual. É Ele que nos calça, é Ele que nos protege, é Ele que nos dá o respaldo e nos justifica de todo o pecado. Que nós possamos ter este Pai que nos auxilia e que nos guia por toda a nossa vida. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua infinita misericórdia. Dê oportunidade, Senhor, aos teus filhos para estar e continuar debaixo das asas do onipotente Deus. E aqueles, ó Deus, que estão longe e precisam voltar, que o Senhor ainda dê dias e tempo oportuno para que eles possam reconhecer e levantar do monturo onde estão e voltar para a tua casa, voltar para a tua presença, voltar a ter uma aliança com o Senhor. O Senhor já fez aliança conosco e muitos homens, eles mesmos que quebram aliança com o Senhor, mas o Senhor ainda está de braços abertos para receber aqueles que se acheguem a Ti. Tem misericórdia de nós, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, obras, pensamentos. Continua lavando as nossas vestes, nos justificando com Teu poder, com a Tua graça e com a Tua unção. Desde já eu te agradeço pela Tua infinita misericórdia. Dá vitória a cada casa, a cada família, a cada familiar. Continua, Senhor, dando oportunidade para vencer mais um dia. Fica conosco suprindo as nossas necessidades. E desde já eu te agradeço pelas tuas mãos sobre as nossas vidas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.